Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita, com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. O nosso grupo, em nome de toda a Cavilha, agradece por receber seus lares. A nossa equipe está composta pela nossa irmã Célia com a prece inicial, pelo nosso irmão Ney com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários da nossa irmã Célia, e finalizando com a nossa irmã Eliane com a prece final. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo no estado de cada um. Solicitamos a nossa irmã Célia para conduzir a prece inicial. Irmãs, irmãos, todos hoje reunidos nesse momento tão bonito em que nós escolhemos falar de amor, falar de Jesus. Vamos abrir o nosso coração e a nossa mente para dar oportunidade de nossa alma, nosso espírito, coletar o bem, partilhar nesse momento conosco aqui e com quem também está ouvindo neste momento. Respirando profundamente, devagar, concentrando, se permitindo mergulhar nesse momento para estar de plena alegria, ouvindo para aprender e aprender a colocar em prática, colocando em prática o que é bom, o que conseguimos partilhar de amor, transforma e consola, fortalece. Vamos formar uma corrente de amor, pedindo pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados, pelo nosso planeta que ainda está, infelizmente, em guerra em muitos países, pessoas que ainda passam fome. E vamos orar para que tenhamos cada vez mais oportunidades de falar do amor que é Jesus. Que assim seja. A nossa reflexão é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo é o 155, Tranquilidade. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Jesus está em João, capítulo 16, versículo 33. A palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. De maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz, onde a calma reinante não significa além de estacionamento por vezes delituosos. No conceito da maioria, a segurança reside em garantia financeira e relações prestigiosas no mundo, em salários astronômicos. Isso, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia. Angústia da morte renova a visão falsa das experiências terrestres. Vale mais permanecer em dia com a luta que guardar-se alguém no descanso provisório e encontrá-la amanhã com a dolorosa surpresa de quem vive defrontando o fantasma. A terra é a escola de trabalho incessante. Os obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem, para ajustá-la à missão que foi chamada a cumprir
na obra divina, em favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz no mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir do serviço, é aceitá-lo onde, como se quando determina a vontade daquele que prossegue em ação redentora, junto de nós em toda a terra. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Para ele, continua batalhas, atritos, trabalho e testemunho no planeta. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu a luminosidade a caminho da tranquilidade fundamental. Esse capítulo é muito interessante. Ele começa assim: em A Tranquilidade, capítulo 155 do livro Vinha de Luz. Ele desfaz a ilusão humana de que a paz significa a ausência de lutas. Ele alerta que muitos confundem a tranquilidade com comodidade, segurança financeira, status social ou ociosidade, quando, na verdade, a verdadeira paz só surge no cumprimento ativo do dever. Mesmo em meio às tempestades da vida, Jesus não prometeu um mundo sem conflitos, mas sim a serenidade interior de cada um de nós, que nasce da confiança nele e do serviço ao próximo, transformando os obstáculos em oportunidades de crescimento. Essa reflexão, esse capítulo de Emmanuel, ele revela que a Terra é uma escola de trabalho incessante, onde os sofrimentos e os desafios são orientadores divinos. Fugir das responsabilidades em busca de uma falsa calma, comparada à tranquilidade dos cadáveres, só adia o confronto com os próprios erros e gera crises futuras. A paz em Cristo, portanto, não é passividade, mas uma ação redentora, porque aceitar as lutas cotidianas como missões sagradas, seja no trabalho, seja nos relacionamentos ou nas provações, mantendo a alma imperturbável, mesmo quando o mundo externo é caótico. É um convite à revolução íntima, meus irmãos. Trocar a paz aparente do conformismo pela tranquilidade ativa da fé. Quem compreende isso, como os discípulos de Jesus, não evita as batalhas, mas as enfrenta com serenidade, sabendo que cada dever cumprido é um degrau rumo à paz duradoura. Ele ensina que a verdadeira segurança está em alinhar a vida aos desígnios divinos. Pois, como afirmou Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Isso está lá em João, capítulo 16, versículo 33, é gratidão. Complementando aqui, colocando a minha observação dos explanamentos do nosso irmão Ney, nada fica inerte nesse mundo, nem as pedras que parecem que estão lá, estão cumprindo a missão dela, da criação do mundo. Aquela plantinha, aquele animal que anda vagarosamente, tudo nesse universo caminha para a evolução. E quando o ser humano senta achando que
Para que eu preciso me esforçar se eu ganho muito mais aqui observando? Para que eu vou me indispor a ter uma opinião e mudar alguma coisa? Para que eu preciso mudar o mundo? O que eu ganho com isso? Para que eu vou entrar em conflitos? Para que eu vou me manifestar? E que quando ele precisar resolver dentro de si um conflito, qual a experiência que tem para se analisar e mudar? Quando ele estiver em uma situação difícil, qual é o caminho que ele pode procurar se ele ficou inerte? A inércia não leva a nada. Jesus veio, ele não trabalhou só 3 anos. Ele apareceu e esse meio tempo, o que ele estava fazendo? Ele estava se preparando, ele se preparou antes. Ele é coautor desse planeta. E nesses 3 anos de pregação, intensos aqui para nós, ele foi, ele ressuscitou, mas ele não está lá sentadinho. Ele não está só observando, ele continua intenso trabalho. Ele continua trabalhando por nós. Nosso Cristo continua. Ele veio aqui para nos impulsionar. Estava devagar, ele veio aqui, vamos, precisamos ir, dar o exemplo, ele deu o exemplo. Quantos seguiram e nós estamos aqui falando dele? E ele continua lá. Deus continua a sua obra. Deus não parou, é infinito. O universo é infinito, ele se move o tempo todo. E o ser humano deve se movimentar o tempo todo para conseguir evoluir, para conseguir buscar, interagir. Quem se engana que uma pessoa que tem muito dinheiro não precisa fazer nada? Se ela não fizer nada, ela perde o que tem. Se ela não ensinar aos seus filhos, eles perdem o que tem, a outra geração não tem. Se você não ensina seu filho a ter uma opinião, a se manifestar, a se proteger das coisas, do mundo, do que não convém, reter o que é bom, num primeiro conflito, essa criança entra em depressão. Temos crianças em depressão, porque não consegue ouvir um não. Não, não quero, não posso, não pode ter um cachorro. Isso não pode. É a situação da família. Não. Terminou com a namorada, suicídio. O ser humano se fragilizou. Então vamos sair dessa inércia e vamos procurar nos colocar juntos e caminhar em comunidade, em sociedade, em família, fora da inércia. A tranquilidade deve vir depois do serviço, que a tranquilidade é um serviço bem feito. A tranquilidade é deitar na cama de noite, botar a cabeça no travesseiro e dizer: olha, eu fiz o melhor que eu pude, Senhor. Muito obrigado pelas oportunidades. Foi difícil, foi muito difícil perder uma pessoa amada. Foi muito difícil perder esse emprego, mas eu tenho certeza que o Senhor vai abrir a porta para mim. E tranquilidade é colocar a fé e a esperança, o amor que vem do Cristo no nosso dia a dia, em movimento dinâmico, fé, esperança e caridade. Que ela venha sempre nos trazendo o amor. É ela que vai trazer a tranquilidade. O serviço, nós em serviço, nos tranquilizando, que nós tenhamos o amparo total do Cristo. Gratidão. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo de um momento por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e com o auxílio dos espíritos de luz da coluna espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor.
bem como a missão de boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Finalizando, solicitamos a nossa irmã Eliane para conduzir a prece final. Encerramos aqui a nossa exposição do capítulo 155, Tranquilidade, no nosso Evangelho no Lar. Agradecemos esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade aqui presente, não só colaborando e fortalecendo as nossas expectativas, como também se beneficiando dos nossos ensinamentos para suas necessidades próprias. Obrigada a todos que escutam e irão escutar em outros momentos. Acrescentamos as palavras de Paulo, Efésios, capítulo 5, 15. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens, esmagadora, perdendo a sua simplicidade terrestre. Não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Rara as pessoas que concentram com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. Gratidão e Jesus nos ilumine sempre.